Essa aula, como ocorre todos os anos, tem vários objetivos. Um primeiro objetivo é apresentar a nossa equipe, apresentar a estrutura do curso rapidamente, para que vocês tenham ideia como será o curso preparatório. Nós vamos falar bastante, né? Muito da nossa aula será falando da preparação, como estudar, como se preparar, a importância de levar a sério esse processo que é estudar, que não é uma coisa fácil. Todos nós que estamos aqui na frente já passamos por isso e temos muita experiência para compartilhar com os senhores. Então, a maior parte da nossa aula inaugural, a exemplo do que ocorre todos os anos, é dirigida pelos nossos ex-alunos que obtiveram êxito no ano anterior e agora estarão indo para cursar a Escola de Sargentos. Não é possível ter os alunos da SPSEX, pois eles já estão em curso, tá? Mas, mesmo assim, eles nos ajudaram, vão contribuir com a nossa aula. Vocês terão a oportunidade de ouvi-los falar, né? Então, esse é o principal objetivo da aula, explicar e conscientizar vocês que não é fácil, que exige muita dedicação, uma dedicação que é atípica. Não é a mesma dedicação que nós temos durante a vida escolar, não tem nada a ver. É uma completa transformação. A vida escolar é um passeio e aqui é valendo. Se não, vai ser um ano aí não muito próspero, tá certo? Às vezes a gente leva 1 ou 2 anos para entender isso. Muitos entendem isso na primeira oportunidade e é isso que a gente deseja para vocês. Que vocês sejam nossos alunos uma vez só, tenham o máximo de proveito possível e ano que vem estejam aqui na frente falando para os demais colegas. É isso que a gente quer e vocês vão querer isso também, tá? Os colegas que aqui estão, que serão sargentos, se Deus quiser, né? Já tiveram no lugar onde vocês estão aí, o ano passado, em 1º de março de 2017, eles estavam sentados exatamente no lugar onde vocês estão. Sonharam em 2018, em 1º de março, estarem sentados aqui na frente, e o sonho deles até então se tornou realidade. Tem muita coisa pela frente ainda, mas com certeza, conhecendo o valor que eles têm, todos os objetivos serão alcançados. E eles, num futuro próximo, estarão fardados aqui, conversando com a turma. Então, essa aula inaugural ocorre já há vários anos aqui no Tia Concursos. Há 8 anos nós fazemos uma aula inaugural. Sempre nessa aula convidamos ex-alunos. Sempre. E toda vez é a mesma coisa. O aluno que está sentado sonha em estar ali na frente. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o professor Rafael, o professor Diego, né, com o professor Fabrício. Todos nós fomos ou somos militares, fizemos a Escola de Sargentos e também estudamos, nos preparamos e sonhamos um dia estar falando para uma turma como a de vocês aqui. Conseguimos, assim como dezenas todos os anos só na cidade conseguem. E vocês têm tudo para conseguir isso para o ano que vem, tá? Como é que é o sumário da nossa aula aqui, ó? O sumário da nossa aula vai ser um sumário bem simples. A moda milico, curto e grosso, assim, simples. Vamos começar cantando o hino nacional. A introdução eu já estou fazendo aqui, é essa que a gente está vendo. Vou apresentar o vídeo institucional da ESA, que foi muito bem feito, é um vídeo de 2015. Explica muito do que é importante os senhores saber da ESA.
Temos um vídeo da MAN ali também, falando da Academia Militar, vou passar para vocês também da mesma forma. Aí vai começar a aula propriamente dita. Eu selecionei algumas questões ali, que a minha experiência como professor, várias turmas, já dou aula para curso preparatório para concurso há 13 anos. E muitos desses anos foi ministrando aula para a Escola de Sargentos e para a SPSEX. Então, um pouco da minha experiência como preparatório para concurso. Eu fiz 9 perguntas ali, que eu acho que os senhores têm que ter a resposta muito clara. Não pode ter dúvida da resposta. E não serei eu que vou dar a resposta, vai ser quem já passou por isso e conseguiu sucesso. 9 perguntas. E essa é o núcleo da aula. O núcleo da aula é entender exatamente, sem dúvida, a resposta de 9 perguntas. Fizemos isso ano passado, deu certo, vamos repetir esse ano, tá? Então essa é o núcleo da aula. Depois eu vou falar do online, que é um novo empreendimento que o Tia Concurso fez a partir de fevereiro desse ano. Está em pleno funcionamento, está no início ainda, mas está funcionando muito bem e eu quero mostrar para vocês um pouco do online. Depois das perguntas e respostas, a gente faz um intervalinho curto, de 5 minutos, e aí a gente volta para eu apresentar o EAD, tá? Depois do EAD ali, que a gente vai falar do Tia Concurso Online, o professor Rafael Simirro, que é o nosso professor de Geografia, sargento também, ele vai falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro, sobre a estrutura organizacional do Exército, as OEMs, que é um assunto de valioso interesse para a gente. Depois, eu vou fazer um encerramento, onde, nesse encerramento, eu vou apresentar alguns vídeos e depoimentos de ex-alunos que não puderam comparecer aqui por motivos alheios. Nem todos conseguiram comparecer à aula de hoje, mas muitos deixaram o seu depoimento. E da mesma forma é bem valioso para nós. Eu acho que a luz aí se apagou. Deu um curto. Aí. Tá, pessoal? Então vai ser essa a sequência da nossa aula. E aí a gente encerra a aula de hoje e amanhã a aula será lá no Tia Concursos, SPSEX à tarde e a ESA à noite. Tá certo? Só antes aqui de começar... Não, vamos cantar o hino nacional, por favor. Então, de pé todo mundo. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pavre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de Salves mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, e
mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um láparo que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Segues a justiça brava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil na pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Só para eu ter uma noção aqui, por favor, levanta o braço aí, quem vai estudar para a ESA, por favor, levanta o braço. Legal, SpaceX, tranquilo, tá. Então, antes de começar na próxima etapa ali, que eu vou mostrar o vídeo institucional da ESA e o da SpaceX, quero falar rapidamente sobre o curso, tá? Então, a aula da ESA é à noite, como todo mundo sabe, e a aula da SpaceX é à tarde. Principalmente quanto à SpaceX. A carga horária é muito maior. Enquanto a ESA tem aula, as aulas começam às 7 da noite e vão até às 10h30, a aula da SpaceX começa às 2 da tarde e vai praticamente até às 7 horas. São três tempos que tem 2 horas aula na SpaceX. E a SpaceX tem aula todos os sábados. E muitos domingos. Todos os sábados e muitos domingos. Por que disso? É bem justificável. O conteúdo programático é muito mais extenso. Tem disciplinas que caem na prova da SpaceX e não caem na prova da ESA, como História Geral, Geografia Geral, Química e Física e Inglês. E o nível de dificuldade das questões é bem elevado. É bem mais elevado que o nível de dificuldade das questões da ESA. Só um momentinho. Esponjinho. Pronto, saiu o chiado. Então esses motivos por si só já se justificam. Saiu uma portaria recentemente prevendo que as próximas turmas de 2019 da ESA, a escola será uma escola de curso superior na área de tecnologia. Então o aluno formado na Escola de Sargentos, a partir de 2019, ele sairá formado em curso superior, com diploma de tecnólogo. Na própria portaria, já diz que as questões serão mais complexas. Ou seja, na própria portaria já avisa que serão questões com nível mais complexo, tendo em vista que tratará de um curso, uma escola, né, vai ser um vestibular para uma escola superior, né, de graduação. Portanto, nós vamos ter que subir alguns cliques de dificuldade no cursinho, que já não era fácil. Nós vamos ter que dar um tônus a mais aí no grau de dificuldade das questões. As questões da ESA, até recentemente, até o concurso do ano passado, eram questões muito objetivas. Eram questões de fácil interpretação, questões de enunciados pequenos, curtinhas, tu sabe ou não sabe, tu bota a fórmula ou não bota a fórmula, e deu. Diferente de uma prova como SpaceX, como Enem e outros vestibulares aí. Isso vai mudar, já foi avisado, saiu em portaria. Milico não sabe fazer distinção, milico é 8 ou 80. Quando o comandante dá uma ordem, o milico não sabe fazer meia. Se recebeu a ordem de aumentar o nível de dificuldade das questões, milico não sabe aumentar um pouquinho. Vai aumentar. Ele atarracha o botão, ele não sabe botar no meio.
ou é sem volume ou é volume total. Se recebeu uma ordem por portaria, que é para aumentar o grau de dificuldade, porque agora é uma escola de nível superior, imagina os milicos que vão fazer as questões. Vão atarrachar, né? Então já tinha uma perspectiva disso para esse ano, e imaginamos que isso poderia vir na prova de matemática, mas não veio. A prova de matemática veio tranquila, mas a prova de geografia e história foi uma sola no pescoço, né? Foi horrível. Então, se preparem, a primeira coisa que eu digo. Estudem para valer, tá? Já estou dizendo isso no primeiro dia, que é para não pegar ninguém de surpresa. Ferramentas para isso não vão faltar, vocês vão ver. As aulas também serão mais do que suficientes. Dá muito tempo de vencer os conteúdos e revisar. Nós fazemos muitas questões de cada assunto, tá? E durante a aula vocês vão ver que as dificuldades surgirão, surgiu para todo mundo aí, todo mundo pensou em desistir em algum momento, vai pensar ainda, eles vão entrar na ESA e vai dar vontade de desistir várias vezes, vai dar vontade, e eles vão superar essa vontade aí, tá certo? Então agora, nesse momento que eu já fiz a introdução, vou passar o videozinho institucional da ESA, tá? Preste atenção. Três Corações é um dos principais centros urbanos do sul do estado de Minas Gerais, com cerca de 76 mil habitantes. Está situada a aproximadamente 300 quilômetros das principais capitais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Dista também cerca de 200 quilômetros de Juiz de Fora e Resende, bastante conhecida por ser a cidade onde nasceu o Rei Pelé, ícone do futebol brasileiro. Três Corações possui paisagem serrana, muita vegetação e clima agradável de montanha. Nela está sediada a Escola de Sargentos das Armas, ESA, Escola Sargento Max Wolff Filho. A ESA foi criada em 21 de agosto de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Instalou-se inicialmente no aquartelamento da antiga Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Foi transferida para Três Corações, Minas Gerais, em 1949, vindo a ocupar as instalações do então 4º Regimento de Cavalaria Divisionário. A ESA é o único estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro destinado à formação de sargentos combatentes de carreira, das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Esta última foi criada em 1961. Ao longo de mais de 65 anos de existência, a escola formou mais de 30 mil sargentos e aperfeiçoou cerca de 5 mil. Dentre esses, militares da Força Aérea Brasileira e de nações amigas: República da Namíbia, República Democrática de Timor-Leste, República Democrática de São Tomé e Príncipe, República da Guiné-Bissau e República de Cabo Verde. Está enquadrada na linha de ensino militar bélico de grau médio. Para o cumprimento de suas missões, a ESA está estruturada da seguinte forma: comandante e diretor de ensino, Estado-Maior, subcomandante e subdiretor de ensino, corpo de alunos, batalhão de comando e serviços, divisão administrativa, divisão de ensino, divisão de pessoal, divisão de tecnologia da informação e conselho de monitores. O aluno da ESA é submetido a um regime de internato durante todo o período de formação, com acompanhamento médico odontológico.
é alojado, alimentado e fardado por conta da União, além de receber os proventos previstos em lei. A formação profissional do sargento combatente do Exército é a razão de ser da escola. Para tal, busca-se uma educação integral, baseada no desenvolvimento de valores, tais como a disciplina, a hierarquia, a verdade, a lealdade, a probidade, a responsabilidade, o patriotismo, o civismo, a camaradagem, a cooperação, a coragem física e moral, o dever, a honra, o compromisso com o Exército e com a nação brasileira, a dignidade do ser humano, a justiça, a democracia e a paz social. Os valores mencionados são desenvolvidos nos alunos por meio de variadas atividades que estimulam os campos social, afetivo, psicomotor e cognitivo do discente, em estreito contato com a sua família. O ensino técnico profissional é ministrado de forma prática, considerando que o futuro sargento deve ser, ao mesmo tempo, líder e executante. As atividades de instrução se desenvolvem em ritmo intenso, buscando-se constantemente a imitação das condições de combate, o que fortalece a têmpera do aluno e capacita-o a liderar o seu grupo, sob quaisquer condições. Para isso, são utilizados 2 campos de instrução, o campo de instrução do Atalaia e o campo de instrução General Moacir Araújo Lopes, Sigmal. A formação do aluno está dividida em período básico e período de qualificação. O período básico, com duração de 34 semanas, é desenvolvido em 13 organizações militares de corpo de tropa, espalhadas por todo o território nacional, sob a coordenação da ESA. Tem por objetivo geral preparar os alunos para as exigências da qualificação militar. Ao final do período básico, conforme o mérito intelectual, o aluno escolhe a sua futura especialização, isto é, sua arma. O período de qualificação tem 43 semanas e é conduzido integralmente na ESA no que diz respeito às armas. Na Escola de Sargentos de Logística ESLOG, no Rio de Janeiro, no que tange à logística. E no Centro de Instrução de Aviação do Exército, CIAVEX, em Taubaté, no que se refere à qualificação para a aviação do Exército. Na ESA, o aluno recebe instruções específicas das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Oportunidade em que o espírito de corpo da arma é desenvolvido. Posteriormente, inicia-se a integração das armas no contexto doutrinário do combate convencional, ocasião em que os alunos praticam o projeto interdisciplinar da ESA e participam da manobra escolar do Departamento de Educação e Cultura do Exército, DESEX, na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Naquela ocasião, os alunos da ESA, junto com os cadetes da AMAN, exercem funções que desempenharão nos corpos de tropa. A infantaria prepara o combatente a pé, aquele que pode deslocar-se por qualquer tipo de terreno. A infantaria conquista, ocupa e mantém o objetivo por meio de operações ofensivas e defensivas. Está apta para operar sob quaisquer condições de tempo e visibilidade.
A cavalaria reconhece, proporciona segurança às demais formações em combate e atua com seus próprios meios em largas frentes, precedendo as forças terrestres, e realiza manobras envolventes e profundas. As armas de apoio complementam a missão das armas base. A artilharia caracteriza-se pela rapidez e precisão. Presta o apoio de fogo necessário com seus obuses, canhões, foguetes e mísseis, visando destruir ou neutralizar instalações, equipamentos e forças oponentes localizadas em profundidade no campo de batalha. A engenharia divide-se em duas vertentes: de combate e de construção. A de combate apoia as armas base, garantindo a sua mobilidade, contramobilidade e proteção. E a de construção, na paz ou na guerra, colabora com o desenvolvimento nacional, construindo pistas de pouso de aeronaves, estradas de rodagem, ferrovias, pontes, açudes, barragens e poços artesianos, dentre outras missões. As comunicações estabelecem as ligações entre os diversos escalões, com a finalidade de possibilitar o comando e controle, o acompanhamento do espectro eletromagnético e as atividades de guerra eletrônica, impedindo ou dificultando as comunicações da força oponente. Alinhada com o processo de transformação do Exército Brasileiro e em consonância com o projeto Nova Educação e Cultura do DSEX, a ESA desenvolve o subprojeto Adequação e Construção de Novas Instalações, no horizonte temporal 2022, supervisionado pela Diretoria de Educação Técnica Militar, DETMIL, a quem está diretamente subordinada. Tal subprojeto tem como premissas a preservação do patrimônio histórico-cultural, caracterizado, dentre outras instalações, pelo pavilhão de comando, Pátio Sargento Max Wolff Filho e portão de entrada do antigo 4º Regimento de Cavalaria Divisionário. A centralização até 2022, na ESA, do período básico e do período de qualificação, possibilitando, dentre outras oportunidades de melhoria, o aumento do tempo de formação de 1 ano e 8 meses para 2 anos, o que viabilizará o certificado de conclusão do curso de formação de sargentos no nível tecnólogo, adequação da infraestrutura visando a possível inserção no segmento do sexo feminino, otimização da coordenação pedagógica, facilitação do processo de seleção para a aviação do Exército com redução de custos, nivelamento das disciplinas comuns do período básico, inclusão do ensino de idiomas espanhol e inglês, acompanhamento especializado do treinamento físico, prática da instrução especial por todos, independentemente da futura qualificação, formação do espírito de corpo da turma, estabelecendo laços de camaradagem, centralização dos recursos do sistema de planejamento administrativo, favorecendo a gestão administrativa, redução de custos, com movimentações do 1º para o 2º ano. Tudo isso visando formar o sargento combatente de carreira do Exército Brasileiro, líder das pequenas frações, apto para enfrentar com profissionalismo e entusiasmo os desafios do século XXI. A Academia Militar das Agulhas Negras é o estabelecimento de ensino de nível superior responsável pela formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Seu embrião foi a Real Academia Militar, criada em 1810 pelo Príncipe Dom João. Localizada no majestoso complexo das Agulhas Negras na cidade de Resende, possui uma área construída de mais de 700 mil metros quadrados, sendo uma das maiores academias militares do mundo. De arquitetura esplendorosa que une o passado ao futuro. É um complexo que engloba alojamentos,
refeitórios, salas de aula, laboratórios, museus, bibliotecas e um grande auditório, um dos maiores da América Latina. Possui ainda parque desportivo, ginásios, parque equestre e o Centro de Capacitação Física Capitão Cláudio Coutinho. É uma verdadeira cidade que proporciona todas as funcionalidades e facilidades aos seus residentes. Destaca-se como sendo um dos cartões postais da cidade de Resende e do Brasil. Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras são selecionados num rigoroso processo que envolve dimensões cognitivas, psicológicas e psicomotoras. O ingresso na AMAN se dá pela Escola Preparatória de Cadetes, localizada em Campinas, São Paulo. Após um ano, os alunos que logram êxito são promovidos e passam a condição de cadetes, cursando os 4 anos da Academia Militar das Agulhas Negras. A formação do cadete da AMAN é bastante dinâmica. Desenvolve habilidades e competências necessárias ao futuro oficial do Exército Brasileiro do século XXI. Seu currículo programático inclui disciplinas nas áreas humanas, exatas e das ciências militares, distribuídas ao longo de 4 anos. Ao final do curso, o concludente é declarado aspirante a oficial e recebe o grau de bacharel em Ciências Militares, reconhecido pela Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação. Seu corpo docente é integrado por militares selecionados pela Força Terrestre com notório saber e grande experiência profissional. A coordenação da formação fundamental cabe à divisão de ensino, que possui uma equipe multidisciplinar de docentes e especialistas em pedagogia, psicopedagogia e técnica de ensino. A formação militar é coordenada e orientada pelo Corpo de Cadetes por meio de uma qualificada equipe de instrutores, distribuídas pelo curso básico e pelos 7 cursos de formação especializada. Destaca-se ainda a existência de sessões destinadas a desenvolverem habilidades e competências específicas nos discentes, como a sessão de instrução especial, sessão de tiro, sessão de educação física e sessão de equitação. No primeiro ano do curso da AMAN, o cadete, já adaptado à vida militar, frequenta o curso básico, voltado para a formação do combatente individual. A cada ano, na semana comemorativa ao aniversário de nascimento do Marechal de Exército Luiz Alves de Lima e Silva, os cadetes do primeiro ano recebem o espadim, símbolo da honra militar e réplica miniaturizada da espada invicta do Duque de Caxias, patrono do Exército. O cadete, ao início do segundo ano da Academia Militar das Agulhas Negras, escolhe uma especialidade de acordo com sua classificação por mérito intelectual. Passa a integrar assim as armas, quadro ou serviço do Exército Brasileiro. A infantaria e a cavalaria são as armas base de manobra da Força Terrestre. Os demais sistemas operacionais são representados pela artilharia, engenharia, comunicações, intendência e material bélico. Vocação, juventude, patriotismo e idealismo são as mais puras expressões que definem o cadete do Exército Brasileiro. A esses apanágios juntam-se outros que caracterizam o perfil profissiográfico do oficial combatente da Força Terrestre: verdade, lealdade, probidade, coragem, responsabilidade, dentre outros. O cadete é a esperança e o compromisso do Exército Brasileiro com um Brasil independente e soberano. A AMAN, idealizada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, mantém a responsabilidade de formar gerações de líderes e cidadãos para a defesa do país, profissionais altamente qualificados e preparados para o ambiente de incerteza e para os novos desafios do século XXI.